Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo desse livro extraordinário que é o livro de Josué. E hoje nós vamos estudar sobre Josué 13 e que lições nós podemos tirar para as nossas finanças, para a nossa vida em geral, mas para as nossas finanças. O título de hoje que eu quero sugerir é Ainda há terra a conquistar. Planeje o legado que vai deixar. E aí a pergunta que fica é: o que você está preparando para os que virão depois? Algumas pessoas não entendem, mas, por exemplo, países de primeiro mundo há uma tendência, quando as pessoas morrem, elas deixam herança. E a maior herança que se deixa não é o bem em si, o patrimônio, mas é um legado da relação que se deve ter com suas finanças e com o dinheiro. No Brasil, a gente vive uma realidade bem diferente, que é a questão de filhos se juntam para pagar o plano de saúde dos pais ou para ajudar a cuidar dos pais, porque no Brasil a vida ela dura mais do que as finanças. País de primeiro mundo, as finanças continuam, né, sobram depois que a vida termina. E isso nós precisamos entender e colocar. Então, hoje, o título de hoje fala sobre planejar o legado. O que nós vamos deixar? Um tempo atrás eu ouvi um pensamento que mexeu muito comigo que dizia que nós não morremos quando esse corpo para de funcionar, mas a última vez que alguém fala ou se lembra sobre nós, quando a nossa memória morre é que nós morremos. Portanto, nós podemos a nossa vida pode durar muito mais do que esse corpo, a partir do momento que eu deixo um legado. E é esse o nosso objetivo, uma diferença no mundo maior, inclusive, do que a minha vida. Então, você pode ter vencido muito, mas se não deixar um plano, tudo pode parar em você. Então, presta atenção. O que nós devemos ter em mente é que nós precisamos deixar um legado, uma continuidade. O mundo deve se tornar diferente depois da nossa passagem por aqui. Nós precisamos deixar exemplo, precisamos inspirar as próximas gerações. Josué 13 mostra que a conquista não termina com as batalhas, né? Ela continua com planejamento e legado. Nesse vídeo nós vamos aprender como aplicar esse princípio na nossa vida financeira, espiritual e familiar. Então fica comigo até o final e se você ainda não acompanha o nosso canal, não está inscrito no nosso canal, eu vou te pedir para clicar aqui, se inscrever no nosso canal, curte, compartilha, comenta, porque isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para um número muito maior de pessoas e isso também é um legado, né? Você pode ser o responsável por gerar uma transformação na vida de uma outra pessoa. Deus diz a Josué: já estás velho, entrando em dias, e ainda há muita terra para possuir. Logo lá no versículo 1 lá do capítulo 13. Ou seja, Josué, sua história está acabando, seu tempo está acabando, mas ainda tem muita coisa para se fazer. Então é muito importante que nós possamos deixar isso organizado, uma direção para que vem depois. E o Senhor detalha quais regiões ainda faltam ser tomadas. Muita coisa ainda precisa ser feita, né? E aí o Senhor dá uma direção. Nós precisamos ter essa consciência, essa clareza. Mesmo com Josué já velho, Deus o chama para organizar a divisão da terra entre as tribos, garantindo a continuidade do propósito. Ou seja, tudo organizado, né? Então essa tribo vai ficar com essa terra nesse lugar, essa tribo com essa terra nesse lugar. Então Deus está dizendo: ó Josué, você precisa deixar um legado, deixe as coisas organizadas. E eu quero trazer algumas lições para você. A primeira delas é: nunca pare de sonhar. Nunca pare de se preparar, mesmo que você já tenha conquistado muito. Isso, na verdade, é um sinal de egoísmo quando eu digo, não, eu já tenho o bastante, o que eu fiz já dá,
né? E aí a gente não entende, fala, não, eu estou sossegado, eu vou pendurar a chuteira, agora eu vou botar um chinelão, ficar vendo TV o dia inteiro. Isso, na verdade, é um sinal de egoísmo. Ainda há muita terra para ser conquistada e nós precisamos direcionar. Eu tenho dito que alguns de nós, talvez, por tudo que vivemos a nossa vida, estejamos vivendo um deserto, estejamos vivendo um cativeiro, inclusive, nem o deserto, mas no cativeiro. Mas nós temos a obrigação de aceitar o convite de sair rumo à terra prometida. Rezende, mas será que eu consigo chegar lá? Eu não sei te dizer. Mas você vai direcionar um caminho. Você sai do cativeiro, entra pelo deserto, talvez você fique no deserto, mas as gerações que vêm depois vão começar dali, vão terminar essa história entrando na terra prometida. Então, não é porque você avançou que chegou ao fim. Nós precisamos ter responsabilidade com as futuras gerações. Deus não mede sua jornada pela sua idade, mas pela missão que ainda resta. Se ainda tem coisas para realizar, não importa. Tem pessoas que dizem, não, eu já estou velho. Não, você ainda tem muita coisa para realizar. O que Deus ainda quer que você faça pelos seus filhos, pela sua igreja, pela sua geração, qual é o seu papel nessa questão de indicar um caminho? Essa é uma pergunta para você refletir sobre. Lição número 2. Depois da conquista vem a organização. A gente vai ver isso lá nos versículos 6 e 7, onde diz, reparte, pois, esta terra por herança. Ou seja, deixe essa terra, organize quem vai ficar onde. Imagina que Josué tivesse morrido sem deixar a divisão das terras. Poderia acontecer uma guerra, inclusive, entre as tribos de Israel brigando pela mesma terra. A gente vê isso acontecer hoje, infelizmente, pais que deixam bens, mas não deixam de forma organizada e os filhos brigam por causa dessas coisas. Por quê? Porque não tem clareza, não está organizado, né? Nós precisamos entender isso. Deus é um Deus de ordem. Nós vemos isso quando Jesus está no processo de multiplicação de pães e peixes, que ele diz, ó, senta de 50 em 50, 100 em 100, e ele vai organizando toda essa questão. Vitória sem organização vira desperdício. Então é muito importante que possa haver organização. Organização é um princípio. Muitos vencem na renda, mas perdem na gestão. Nós costumamos dizer no nosso livro, Faça as Pazes com Seu Dinheiro, no nosso curso, Faça as Pazes com Seu Dinheiro, né? Tá aqui o livro, ó, Faça as Pazes com Seu Dinheiro. Nós costumamos dizer que existem nós precisamos aprender sobre 5 competências muito importantes e uma delas é sobre gestão. Não adianta fazer dinheiro, conquistar dinheiro se nós não soubermos ter a gestão. Então aqui Josué venceu as batalhas, mas ele organiza para que as futuras gerações pudessem de fato usufruir. Você já separa por objetivos? Você tem um plano de distribuição? Você faz o dinheiro servir a missão ou vive correndo atrás dele? Então, assim, você tem lá uma parte que é, ó, isso aqui é padrão de vida, isso aqui é investimento no curto prazo, é investimento no médio prazo, no longo prazo, né? Os recursos estão a serviço de um propósito. Como é que tá? Como é que você está lidando com essa questão financeira? Lição número 3, planeje não só o agora, mas o que virá depois de você. Você vê que Josué já, claro, e ele podia pensar, eu vou morrer, eu não quero esquentar minha cabeça com esse negócio de divisão, isso é o problema de quem vem depois. Não, ele assume a responsabilidade, orientado por Deus, para que houvesse uma divisão clara daquelas terras. Importante que você deixe as coisas organizadas, né? E a gente vai ver isso onde diz, reparte por herança, né? E a herança, de novo, não é só uma questão tangível, material de bens. Nós estamos falando também sobre
conceito, nós estamos falando também sobre o maior legado, que é a relação que você constrói sobre dinheiro. Ensinar para os seus filhos como você lida com isso, porque do contrário, não é raro nós encontrarmos famílias que receberam por herança muito patrimônio, muito dinheiro, mas em pouco tempo perderam. Por quê? Porque a maior herança que eles podiam ter recebido, que é a forma de lidar com esse recurso, infelizmente ninguém se preocupou. Josué não apenas venceu, ele garantiu que cada tribo tivesse parte da promessa. Cada um de nós tem essa responsabilidade. O legado financeiro e espiritual se constrói com sabedoria, visão e generosidade. Sabe a importância dos seus filhos verem o seu exemplo de generosidade, o seu exemplo de oração, o seu exemplo de jejum, o seu exemplo de você não abrindo mão, por exemplo, de dar o dízimo? Isso é muito importante. O maior sinal de maturidade é pensar além de si. Isso é muito importante, né? Muito importante. Algumas pessoas acham que humildade é pensar pouco sobre si. Isso não é verdade. Não tem a ver. Na verdade, nós precisamos ter clareza da nossa identidade. Agora, humildade tem a ver com pensar pouco, a pensar além de si, pensar nos outros. Quarta lição: nem tudo será sua conquista direta, mas será parte do seu propósito, né? E isso a gente pode encontrar lá no versículo 13, onde diz assim: contudo, os filhos de Israel não expulsaram os jesuritas. Ou seja, havia missão para ser cumprida. Algumas coisas você não verá completas com seus olhos, mas sua missão é preparar o caminho. Nem tudo foi feito por Josué, senão por Abraão, não com Davi, que, por exemplo, não pôde construir o próprio templo, mas nós precisávamos deixar uma direção. Abraão deixou para Isaac, Isaac deixou para Jacó, Jacó para os seus filhos, todos deixando um legado para a próxima geração. Davi deixa toda a instrução para Salomão sobre a construção do templo e assim por diante. Nós podemos ver que Jesus deixa para nós planejado com os discípulos, ou seja, nós precisamos entender e assumir essa responsabilidade. Algumas coisas nós não veremos completo com os nossos olhos, mas a nossa missão é preparar o caminho. Ensine, treine, compartilhe. A próxima geração vai continuar de onde você parou. Você traz até aqui, prepara e eles vão dar continuidade. Josué já tinha vivido muita coisa, mas Deus ainda tinha planos. A missão agora era garantir que o povo herdasse o que foi conquistado, com ordem, sabedoria e visão de futuro. Se esse trabalho não for bem feito, as futuras gerações elas retrocedem. E a gente vê isso nas finanças. Pais que deixaram um bom patrimônio para os seus filhos, mas eles perdem tudo e retrocedem. Por quê? Porque o legado, o trabalho de lidar com esse recurso não foi feito como deveria. Conquistar é importante, distribuir com propósito é essencial. É muito importante que nós possamos fazer isso. Se você quer construir um legado com sabedoria e visão bíblica, eu quero que você comente aqui: ainda há terra para conquistar. Comente aqui, ok? Compartilha esse vídeo, manda para as pessoas que você ama, curte, isso vai ajudar ao YouTube poder levar esse conteúdo mais longe. E é muito importante que você possa fazer isso e assumir essa responsabilidade. E se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui, se inscreva e vai lá e no sininho para que você possa, clique lá para que você possa ser avisado de novos conteúdos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa adquirir o livro Faça as Pazes com Seu Dinheiro, onde nós tratamos finanças com 3 dimensões. Se você quiser mergulhar ainda mais profundo, eu vou deixar aqui para você também um link para que você possa acessar a plataforma Henry Class e lá poder acessar vários cursos, conteúdo novo toda semana que nós temos lá. Se você quiser me acompanhar no dia a dia, vou deixar também o link aqui do meu Instagram, Rezende N Oficial, para que você possa me acompanhar e da melhor forma, ok? E continue acompanhando a série, amanhã tem mais. Deus abençoe sua vida, fique com Deus.